Louvado seja o coração de Jesus. Deus abençoe, filhas. Estamos de volta. Mais um encontro, mais um momento para nós partilharmos sobre a vida de oração de uma manhã espiritual. Hoje de modo muito especial, com uma grande alegria no nosso coração, retorno da missão que nós tivemos em Feira de Santana, na Bahia. Estivemos lá em um retiro para a maternidade espiritual pelos sacerdotes. Gratidão a todas que estiveram conosco. Gratidão ao nosso pai fundador, Frei Paulo Maria, que esteve conosco neste final de semana. E tivemos aí a grande alegria de meditarmos um pouco mais sobre esta vocação. Falamos sobre um tema muito importante para todas nós que vivemos este chamado de Deus, a maternidade espiritual pelos sacerdotes. Falamos sobre o discernimento dos espíritos. Muito bom. Gratidão a todas que estão entrando, que estão chegando, para nós continuarmos aqui falando sobre a obediência na nossa vida de oração. Vamos esperar só mais uns minutinhos, aquelas que estarão conosco. Semana passada, devido à missão, nós não tivemos o nosso encontro semanal, mas estamos de volta. E vamos aqui perseverar para cada vez mais conseguirmos a graça de Deus para compreender mais sobre esta missão. Vamos começar então fazendo uma oração para darmos início então às nossas meditações. Para sempre no coração de Maria, Laura, filha, Deus abençoe. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu um raio de vossa luz. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Doces corações de Jesus e de Maria, fazei que eu vos ame cada vez mais. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Caríssimas filhas, Deus abençoe a todas, gratidão pela presença. Como nós, semana passada, não tivemos o nosso encontro, então vou fazer um breve resumo. Kelma, filha, santa noite, uma abençoada noite para você também, que alegria tê-la aqui conosco. Então, vou fazer um breve resumo
para que nós possamos então avançar um pontinho a mais sobre esta grande virtude, a virtude da obediência na nossa vida de oração. Então, filha, nós falamos que a virtude da obediência é esta virtude que nasce da observância, que também está ligada a uma outra virtude cardeal, que é a virtude, então, ali da justiça. Nós também falamos, a partir aqui de São Tomás de Aquino, que a virtude da obediência está também dentro ali daquela virtude de dulia. Então, que é a virtude do culto, da devoção que nós temos aos santos. Falamos da natureza da nossa virtude da obediência, que é uma virtude aí moral, como nós já falamos, que deixa claro, então, ali a vontade de Deus nos nossos superiores. Então, isso é muito importante. Qual é o fundamento da virtude da obediência? Nós já falamos aqui. É a autoridade do superior, recebida direta ou indiretamente de Deus. E isso precisa ficar bem claro para nós. Qual é a excelência da virtude da obediência que nós já falamos aqui? É que ela, mesmo sendo uma virtude menos perfeita, não é uma virtude teologal, como a virtude da fé, da esperança, da caridade, mas ela faz parte das virtudes morais, muito importante para nos levar ao encontro de Deus, a esta união com Deus. E nós vamos ver hoje que é porque Deus é o modelo perfeito desta virtude para nós. E aí nós falamos então de que a virtude da obediência pede de nós um sacrifício, uma imolação, e isso é bem próprio da vocação à maternidade espiritual pelos sacerdotes. Depois nós falamos dos níveis de obediência, que são 3. A simples execução exterior, falou, eu obedeço. Depois o segundo nível, o segundo grau desta obediência, a submissão interior da vontade. E hoje nós vamos completar um pouquinho mais sobre esse conceito. E até falamos o que é esta virtude superior da vontade, para ficar ainda mais claro para nós porque que nós falamos tanto da vontade, tanto da inteligência. Depois, o terceiro grau foi a rendição, a submissão do nosso próprio juízo interior. E aí, nisso, nós aprofundamos um pouquinho mais em cada um desses. E falamos, inclusive, deste olhar que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresentou por meio da Beata Conchita Cabreira. E também usamos várias vezes aqui os exemplos do nosso grande amado Santo Franciscano, São Maximiliano Maria Kolbe. E também nós demos uma pausa nos conceitos que nós estamos usando aqui do Padre Antônio Roio Marim para falarmos um pouco do documento Redemptoris Mater, a Mãe do Salvador, de São João Paulo II, que fala exatamente sobre a obediência pela fé da Santíssima Virgem Maria, que é esta grande mãe espiritual a quem nós participamos da maternidade espiritual dela. Ela, na verdade, é a única, a verdadeira mãe espiritual. E falamos também um pouco mais das qualidades desta obediência, que foi aí também as últimas meditações. E ali também tem pontos muito importantes, por exemplo, a virtude da prontidão, que também é própria de Nossa Senhora, o espírito de fé. Por isso nós recorremos ao Redemptoris Mater para ficar mais claro para nós. Nós também estamos com saudade, nossa filha Kelma aí. Santa Noite, Sumaia, todas muito bem-vindas. E hoje nós vamos falar das vantagens da obediência,
desta virtude. Tudo isso precisa ficar muito claro, porque nós precisamos ser obedientes à vontade de Deus. Como nós já meditamos aqui, na nossa vida de oração, de modo muito especial, neste olhar que nós estamos dando para a vida de oração de uma mãe espiritual, nós precisamos começar com o oferecer-se. Eu ofereço a mim, os meus méritos, a minha vontade, a minha inteligência, o meu coração, eu me ofereço por inteira para Deus, para que Ele possa fazer a sua vontade por meio da minha oração. Isso precisa ficar muito claro no nosso coração. Foi aquele pedido que Nossa Senhora, aquele questionamento que Nossa Senhora de Fátima fez ao coração dos pastorzinhos. E eles responderam que sim, que eles queriam se oferecer pela salvação das almas. E também a conformidade com a vontade de Deus. Foi o segundo passo que nós meditamos aqui, para de fato entrar nas virtudes necessárias para uma boa vida de oração, que foi a piedade, a humildade e agora estamos na obediência. Então vamos lá. Quais são as vantagens? As vantagens desta virtude da obediência nos conduzirá mais uma vez para essas duas importantes faculdades da nossa alma: a inteligência, a vontade e também o nosso coração. Então, na nossa inteligência, o Padre Roio Marim nos coloca que o primeiro aspecto é certeza de conhecer e fazer a vontade divina de forma infalível. Então, o que nos garante, filhas, é que quando eu obedeço, eu estou fazendo a vontade de Deus. Mesmo quando me contraria. Nós já falamos aqui sobre isso. A obediência vai me contrariar. A obediência vai me contradizer. A obediência vai fazer com que eu perca ali todo as minhas convicções algumas vezes. Então, eu preciso dessa renúncia, eu preciso deste holocausto, como o próprio Padre Antônio Roio Marim já usou conosco, mas ela ordena todas as coisas. Então, eu preciso obedecer. E essa é a primeira vantagem, que para a minha inteligência, então, a minha inteligência vai compreender esta verdade. Obedeci, eu fiz a vontade de Deus. Quando eu não devo obedecer? Quando o meu superior me pede algo contrário à minha fé católica, algo contrário aos mandamentos. Neste caso, eu não sou obrigada, pelo dever de caridade, de justiça, de santidade, de obedecer. Mas obedecendo, para a minha inteligência, eu tenho essa certeza de conhecer a vontade de Deus, de estar clara a vontade de Deus para mim. Qual é o segundo ponto da vantagem para a minha inteligência quando eu obedeço? Eu tenho a certeza do socorro divino. Eu tenho a certeza que Deus virá no meu auxílio. Então, tantas vezes nós já falamos aqui, São Maximiliano, por exemplo, obedeceu, mesmo não querendo, ou mesmo pela fragilidade da sua saúde, e depois Nosso Senhor foi lá, ordenou todas as coisas, a Imaculada, como ele bem dizia, ordenava e conduzia todas as coisas para o cumprimento da vontade de Deus. Então, nós estamos certos de que quando eu obedeço, Deus vem em meu socorro, Deus vem em meu auxílio. E esse aspecto, filhas, é fundamental para a vida de oração. Se a oração é primeiramente um ato da inteligência, da elevação da minha mente a Deus, então, se eu obedeço às inspirações divinas, se eu obedeço o meu
diretor espiritual que me mandou fazer determinada oração, determinada penitência diante do meu momento, né, durante o meu momento de oração, com certeza Deus virá no meu socorro. Isso eu posso ter como certo, como uma verdade, como está lá no livro do Êxodo, ego, ero, tecum. Então Deus vem em meu auxílio. A terceira vantagem, então, da virtude da obediência é a certeza do sucesso. Então, eu obedeci, então tudo dará certo. Tudo se caminhará e encaminhará para o cumprimento dos desígnios de Deus. E principalmente, filhas, será derramado ali graças atuais para que nós possamos então conseguir realizar. E isso nós vemos de uma forma muito presente na vida dos santos. Então, mesmo quando, olha que diz o padre Antônio Rui Marim, essa certeza de sucesso é mesmo quando o meu superior está equivocado. Então, o meu superior me pediu algo, me deu uma obediência e, na verdade, ele não está muito certo disso. Mesmo que a gente obedeça, sabendo que poderia ser de uma forma diferente, poderia ser feito algo contrário ao que o meu superior, o meu diretor, seja quem for esta pessoa instituída direta ou indiretamente por Deus para mandar em mim, para que eu seja submissa e eu obedeço, Deus nos concede graças. Deus ordena, filhas, e isso também precisa ficar claro, e conduz aquilo para o sucesso. É aqueles ditados populares que nós escutamos tantas vezes, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, é nesse sentido de que, se nós estamos dentro da obediência, estamos dentro das leis de Deus, estamos ali sempre buscando o amor, esta lei máxima que nosso Senhor nos ensinou, logo nós teremos sucesso e tudo dará certo na obediência. Então, essas são as vantagens para a nossa inteligência. A certeza de que nós estamos fazendo a vontade de Deus, a certeza de que Deus vem em nosso socorro e a certeza de que será sucesso total quando nós obedecemos. E quais são as vantagens para a nossa vontade? Esta outra faculdade que nós já meditamos aqui, o que ela é e como ela é importante para nós. Primeira vantagem é a fonte da verdadeira liberdade. Filhas, nós já falamos aqui, o tripé do nosso carisma, do nosso instituto religioso, da nossa fraternidade e misericórdia materna. Obediência, verdade e liberdade. Então, nós estamos vendo aqui que esta é exatamente a primeira vantagem da virtude da obediência, a liberdade. E esta liberdade é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Esta liberdade é uma liberdade do amor, que vem da veracidade, que é esta outra virtude, que é a verdade. Então, nada escraviza a nossa vontade diante da obediência. Nada nos torna apegados, prisioneiros, quando nós obedecemos. A nossa filha Verônica está dizendo que mesmo diante da minha pequenez, Senhor, que eu venha sempre fazer a tua vontade. Deve ser mesmo, minha filha. Essa é a nossa oração. Porque pequenos, miseráveis nós somos. Nós sabemos que somos sem Deus. Mas com Deus nós podemos tudo. E Ele nos convida a participar da sua divindade, do seu amor. Então nós precisamos obedecer.
Este é o primeiro passo que ele mesmo nos ensinou, que ele foi obediente, pobre e humilde. Então, qual a primeira virtude do verbo? Obedecer ao Pai. Então, nosso Senhor Jesus Cristo obedeceu à vontade de Deus Pai. Então, nós precisamos imitá-lo, não é isso? Para a nossa santidade. Então, ter essa certeza desta liberdade, ou seja, não seremos escravos das nossas vontades, dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, nós não seremos apegados a nada. Logo, poderemos ser pobres. Pobres materialmente e pobres espiritualmente. E ricos na glória de Deus, na vida eterna. A segunda vantagem da vontade com a obediência é a nossa fonte de fortaleza. Se eu quero ser forte, então eu devo obedecer. Então, para obedecer, até o heroísmo, que é o ato de obediência dos grandes santos, é preciso ser valente, é preciso ter coragem. Imaginem, filhas, como nós já meditamos. O anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora e diz que ela vai ser a mãe do Messias, a mãe do nosso Salvador. É claro que precisava de muita coragem para dizer: Fiat voluntas tua, faça-se a tua vontade, Senhor. Então nós precisamos aprender a obedecer para que também, a cada momento que nosso Senhor nos pedir algo diante desta vocação à maternidade espiritual, nós possamos, com coragem, com prontidão, movidos pela fé e pela caridade, dizer a nosso Senhor: faça a tua vontade, eis-nos aqui. Como eu tenho brincado com as senhoras nos nossos encontros presenciais aí, a cada lugar desse Brasil que as senhoras têm nos chamado a estar, queres mesmo se oferecer pela salvação das almas? Ao dizer sim, estejamos prontos para obedecer a nosso Senhor e estarmos certos que cresceremos na virtude da fortaleza. Este ato heróico de sermos corajosos para tudo que vier, para tudo que nosso Senhor nos pedir. E a última vantagem da obediência para a nossa vontade é a garantia da perseverança no bem. Filhas, então, aqueles que obedecem desejam o bem. Aqueles que obedecem conseguem visar o fim último da nossa existência, que é o próprio Deus. Então, aqueles que obedecem, de fato, desejam o bem ao próximo. Então, para a nossa obediência, para as vantagens da obediência, para a inteligência, a certeza de fazer a vontade divina, a certeza do socorro, do auxílio de Deus, a certeza do sucesso. Para a nossa vontade, que ela é a fonte da nossa liberdade, do nosso desapego, da nossa pobreza espiritual, que ela é a fonte da nossa fortaleza, um ato heróico mesmo. E a terceira é que ela vai nos conduzir à perseverança do bem. Nós desejaremos fazer o bem. E para o nosso coração, quais são as vantagens da obediência para o nosso coração? Segundo o padre Roio Marim, primeiramente, é que a obediência é a fonte da paz. Olha, filhas, quem estava lá conosco na Bahia viu que isso é sinal de inspiração do Espírito Divino, da presença do Espírito Divino na nossa inteligência, na nossa vontade, a paz. Não é mesmo, filhas? Então, aqui, mais uma vez, a paz individual e a coletiva, ou seja, obedecendo, eu terei uma grande paz no meu coração, assim como eu também terei uma grande paz
nas relações para com o meu próximo. Então, vai me dar o quê? Um grande sossego no coração, uma grande tranquilidade, não haverá peso, não haverá amarguras, não haverá rancor. E é uma paz tão profunda, diz o padre Roio Marim, que é quase a paz dos mosteiros, dos grandes lugares de espiritualidade, porque nós estamos profundamente unidas à vontade de Deus. Então fica aqui uma meditação para as senhoras, filhas. Será que de fato eu estou obedecendo a Deus nesta vocação? Meu coração está em paz? Está sossegado a cada oração, a cada momento, a cada inspiração de uma penitência, de uma mortificação por esses meus filhos sacerdotes? É uma boa avaliação para nós pensarmos aqui em cada uma dessas vantagens da obediência. Depois, a vantagem da obediência para o coração, a segunda, o princípio de ordem. Olha aí as filhas que estão querendo viver a virtude da ordem e têm percebido a necessidade dela em cada momento da sua vida. Que eu obedeça. Obedecendo, eu chegarei à ordem, como nós já dissemos aqui, e estamos apenas confirmando. Então, cada coisa terá o seu lugar, terá o seu momento e terá o seu tempo. Então, quantas vezes nós rezamos, intercedemos, suplicamos por um filho sacerdote e aquela graça não chega? Tudo no tempo de Deus, tudo ordenado por Deus, filhas. E eu, quando obedeço, o resultado é a ordem, a paz. E nosso Senhor Jesus Cristo disse a Beata Conchita que Ele é a própria ordem, Ele é a própria virtude da ordem. Então, com certeza, o nosso coração estará unido a Ele. E a próxima vantagem para o nosso coração da obediência é a ausência de responsabilidade ou de escrúpulos. Obedeci, única conta que temos a prestar é para Deus. Então nós não devemos ficar presos aos outros. Eu obedeço. Às vezes nós ouviremos, mas como que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? E simplesmente nós temos que dizer, eu obedeço. Eu digo sim a nosso Senhor. Eu digo sim ao Espírito Santo. Eu digo sim à Santíssima Virgem Maria. Então, nós temos arrancado do nosso coração esta grande doença, que é o escrúpulo. Então, a obediência também nos concede esta graça, filhas. E qual é o grande modelo? Está lá em Filipenses. É nosso Senhor Jesus Cristo. Considerando, então, todos os privilégios de podermos olhar para nosso Senhor, para a sua humanidade e verdadeiramente percebermos o que é de fato obedecer, o que é de fato se submeter, que tantas vezes nós lutamos contra. Então, tendes entre vós, diz Filipenses, os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Então, quais os sentimentos do coração de nosso Senhor? Aqueles que são devotos ao Sagrado Coração de Jesus, Ele tanto vai nos ensinando por meio dos grandes santos, Santa Margarida Maria de Alacoque, Santa Gertrudes, São João Eudes, que nós devemos ouvir o coração de nosso Senhor, para sabermos de fato quais os seus sentimentos, quais as suas intenções, quais os seus desejos. E qual o primeiro passo para isso, filhas? Obediência. Obedecer. Obedecer os mandamentos, obedecer às leis e lembrando sempre que o amor é quem nutre tudo isso. Então, que nós possamos crescer no amor para com Deus. E o primeiro passo para crescer neste amor é esta grande virtude da obediência, que ela nos ligará à virtude anterior já meditada por nós, que é a da humildade.
Então, nosso Senhor, ainda diz Filipenses, encontrando em aspecto humano, humilhou-se, fazendo obediência